Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com e neste vídeo vamos falar sobre um tema extremamente relevante, que é por que você nunca vai conseguir ter lucro no seu negócio se você não compreender esse ponto que nós vamos falar aqui hoje, ok? O lucro é uma palavra utilizada com muitas falhas, com muitas aplicações erradas por aí. E se você realmente não compreende o que é lucro, esse vai ser o teu primeiro erro. Mas esse não é o ponto de atenção principal desse vídeo. Vai ter o assunto mais relevante que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes a nossa vinheta. Bom pessoal, vamos lá começar o vídeo então falando sobre esse assunto extremamente relevante, é como você pode realmente ter lucro na sua empresa e por que na maioria das vezes você não vai conseguir ter. Em especial se você não compreendeu o assunto que nós vamos falar aqui. Se você não é inscrito aqui ainda, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente, nos apoie dessa forma, está aqui sempre trazendo conteúdo para você. Estamos aí em rumo aos 40 mil inscritos, já passamos os 30 mil e eu conto com a sua presença e sua participação para alcançarmos essa marca. Para explicar para você melhor do que eu estou falando, eu vou compartilhar a tela do meu computador contigo para que você consiga ver comigo no Excel como eu vou fazer essas contas e te mostrar que muitas vezes aquilo que você entende por lucro não é lucro. Então pessoal, dando continuidade para o vídeo, eu vou compartilhar minha tela agora do computador, mostrando para vocês alguns erros muito comuns que acabam fazendo com que você não consiga ter lucro na sua empresa, ok? Eu vou compartilhar aqui agora, vocês vão ver a imagem da minha webcam junto com o Excel e a gente vai trabalhar em cima dessa visualização, certo? Bom pessoal, vocês devem estar conseguindo ver agora minha tela aqui com o Excel aberto. E nós vamos conseguir compreender alguns pontos muito importantes aqui sobre erros comuns cometidos aí pelos empreendedores, certo? Que impedem com que eles realizem lucros reais nas suas empresas, certo? Que erros são esses? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre custo, para você ter uma percepção mais clara do que significa o que eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Vamos lá então. Vamos imaginar que na empresa X, você vai ter o seguinte cenário. Você tem um faturamento que vai chegar aqui a aproximadamente 15 mil reais por mês, certo? Vamos lá. Faturamento de 15 mil por mês é o que nós temos nessa empresa. Essa empresa trabalha com comércio. Vamos pensar da seguinte maneira, né? Ele vende algum produto, ele compra e vende algum produto, e a partir daí tem esse faturamento. Então, nós vamos ter aqui um custo com mercadorias, nós vamos chamar, que nós vamos atribuir um valor de aproximadamente 7 mil reais, certo? 7 mil reais seria esse nosso custo com mercadorias. Se eu tirar daqui dos 15 mil reais esses 7 mil, nós vamos ter um valor de 8 mil reais que restou, certo? Algumas pessoas já vão enxergar esse valor aqui como lucro, mas isso está errado, isso não é lucro, tá? Só que algumas pessoas mais atentas já sabem que, obviamente, isso aqui não é um lucro, tá? Vamos lá. O que mais ainda falta nós tirarmos daqui, pessoal? Falta nós tirarmos os impostos sobre faturamento. Vamos dizer que essa empresa seja o optante do Simples e que esses impostos estejam aqui na faixa de aproximadamente 6%. 4 a 6%, certo? Então vou colocar aqui 6% de 15 mil vai dar 900 reais. Pergunta, isso daqui agora vai ser o nosso lucro se eu tirar dos 15 mil reais os 7 mil de custos de mercadoria e retirar também os impostos sobre faturamento? Eu vou ter um lucro de 7.100 reais, isso faz sentido? Não, isso não faz sentido, esse número ainda não está correto, certo? E aqui vem um dos grandes pontos de atenção. O que nós fizemos aqui, basicamente, foi pegar o nosso faturamento e deduzir dele custos variáveis, tá? Custos ou despesas variáveis. Esses custos variáveis, quando você reduz o faturamento, a tua receita deles, né, desses custos variáveis, você não vai ter o lucro em si, vai ter o que nós chamamos de margem de contribuição. Então, esse valor aqui, que nós temos de 15 mil menos 7 mil menos 900, que dá 7.100, nós vamos chamar isso daqui de margem de contribuição, MC, certo? Ou até para ficar mais fácil, né, de lembrar, vou botar M contribuição. Por que esse conceito é importante, tá? Porque existe aqui outros custos que a pessoa pode não estar considerando. Esse daqui é um faturamento mensal, certo? Então, o que acontece? Além desse custo de mercadoria e dos impostos,
você tem alguns outros custos. Digamos que você tenha, por exemplo, um custo de aluguel. E calma que essa planilha vai ficar bem mais organizada. Nós temos um custo de aluguel, de energia, telefonia, contador. Temos um custo de site e mídias sociais. Vamos ter também aqui um custo com água. Talvez não seja tão representativo, mas vale a pena colocar também. Ela tem esses outros custos, como você pode ver, que a gente pode começar a atribuir alguns valores aqui. Por exemplo, R$1.000 de aluguel, ela pode pagar uns R$500 de energia, mais uns 100 de telefonia, talvez aqui uns 300 de contador, site e mídias sociais, talvez uns R$50 para pagar ali a hospedagem, né, do site, e água possivelmente mais uns R$100. Teria mais algum outro custo que ele estaria pagando além desses? Sim, existem alguns outros custos que podem estar invisíveis para você, tá? Por exemplo, nós podemos ter aqui taxas bancárias, taxas de manutenção de conta. Nós podemos ter, ainda que somando com os custos com mercadorias, e que vale a pena considerar, né? Nós vamos ter aqui também um custo da taxa de cartão de crédito. Taxas de cartões, na verdade, né? Talvez você venda aí com cartão alimentação, entre outros aqui. Na verdade, esse até entraria ainda como um custo variável, tá? Vale a pena lembrar que aqui é um ponto interessantíssimo para você considerar. Vamos dizer que essa taxa esteja em uma média de 2,5%. Para você ver como não é um número tão pequeno assim. Mas aqui eu coloquei 2,5% em cima de todas as vendas, né? Talvez seja 2,5% em cima de metade das vendas. Vamos dizer que metade seja pago em dinheiro, Pix, e outra metade seja em cartão, certo? Então teríamos aí essas taxas sendo aplicadas, que também seriam aí custos variáveis, né? Então, para minha margem de contribuição, eu teria que considerar também o meu custo, né, com taxas de cartão de crédito. Colocando aqui, taxa de cartão em geral, né? Ou seja, aqui dá para ter uma noção, já que o número subiu mais um pouquinho. Em taxas bancárias, vamos colocar aqui mais uns R$80 de taxas bancárias mensais. Será que tem mais algum custo ainda? Nós temos alguns impostos, como por exemplo, IPTU, né, que pode ser pago. Vamos dizer que essa empresa não tenha veículos, então ela não vai ter custo de IPVA, mas minimamente o IPTU e custos de alvará, ela vai ter aí anualmente, tá? E você pode proporcionalizar isso. Vamos dizer que esse IPTU seja de R$1.200 por ano, então você vai dividir aqui os 1.200 por 12 e você vai ter um IPTU de R$100 para ser pago, né? E vamos colocar aqui uma taxa de alvará anual de mais ou menos uns R$600, o que dividido por 12 daria R$50, certo? E nós teríamos aí mais esses custos proporcionalizados mensalmente. Outro custo que nós não podemos também desconsiderar, pessoal, são os custos de manutenção, tá? Nós vamos ter manutenções acontecendo, seja em computadores, em equipamentos, máquinas que você use na sua empresa aí, certo? Então, vamos colocar aqui uma despesa mensal de aproximadamente uns R$50 também de manutenção. Pode ser bem mais do que isso, né? A gente está sendo aqui um tanto quanto benevolente nessa estrutura de custos. E, além disso, nós podemos ter outros custos, certo? Associados a despesas financeiras, por exemplo, financiamento que a empresa pode estar bancando, né? Pode estar pagando financiamento bancário de algum empréstimo que fez. Pode ter uma série de outras despesas, por exemplo, por emissão de boleto, né? Que, no caso, se a empresa trabalhar com emissão de boleto, ela vai ter esse custo também. Entre uma série de outros custos que podem acontecer. Então, aqui está um cenário bem enxuto, como vocês puderam ver, certo? Tem pouca coisa lançada aqui. Vamos pensar que como essa empresa ela atua com venda de produtos, ela se importe também em ter alguma espécie de segurança, tá? Então essa segurança ela entraria aqui como um custo de vigilância, segurança, algo do gênero. E nós vamos colocar aqui um valor de R$250 por mês, ok? Não é muito caro, mas também não é aí o valor zerado, né? Não é um valor zerado, também não estamos desconsiderando essa despesa por completo, tá? E agora, se a gente começar a deduzir isso daqui, começar a deduzir esses custos diversos, o cenário muda bastante de figura, né? Nós vamos pegar aqui nossa margem de contribuição e dela nós vamos tirar esses valores que nós atribuímos agora, certo? Então vamos lá, fazer isso daqui de forma um pouquinho mais rápida agora, para a gente conseguir, né, avançar aí um pouquinho mais na nossa atividade aqui, certo? Vamos lá.
olha só, agora o cenário já mudou bastante de figura, né? Nós tivemos aqui um número de 6.912 caindo para 4.332,50, tá? Esse número aqui, ele está bem mais próximo de ser o lucro dessa operação, tudo bem? Então, para essa situação, uma empresa com operação bastante enxuta, certo? Nós temos aqui uma série de custos e despesas variáveis aqui em cima, nós temos alguns aqui embaixo, né, de custos fixos, e quando eu retiro um do outro, nós temos aí, de fato, o meu cenário de lucro começando a se desenhar, tudo bem? Agora vamos começar a trazer mais algumas nuances que vão deixar essa nossa experiência aqui um pouco mais detalhada. Vamos primeiro classificar esses custos e despesas aqui como desembolsos do tipo variável ou fixo. Tudo isso aqui é variável. Esses dois primeiros, né? Na verdade, esses três primeiros. E nós vamos ter aqui alguns que são fixos. Qual a diferença do fixo e do variável? Tá? O fixo vai ser algo que você vai pagar independentemente de você estar vendendo ou não. Você pode ter vendido R$1, como você pode ter vendido R$200 ou R$100.000, e você vai estar pagando esse custo fixo. Ele vai ter oscilações, obviamente, mas independentemente do que você vai ter que pagar. Alguns deles não vão ter oscilação nenhuma, independentemente do tanto que você venda, como é o caso do aluguel, por exemplo, custo de contador, telefonia, etc. Se tiver alguma oscilação, vai ser ínfima, tá? Talvez aí por alguma espécie de detalhe de contrato. Mas no geral você não vai ter esse tipo de custo te preocupando, tá? Em termos de variações mensais que venham a ocorrer nele. A não ser quando você tem ali o período de reajuste e assim por diante. Já o variável está diretamente vinculado à quantidade de vendas que você tem, tá? Essa despesa variável, que no caso está falando de despesas variáveis, tá? Por isso eu coloquei aqui o termo desembolso, né? Que aí entraria tanto o custo quanto a despesa. Essas despesas variáveis aqui, elas estão atreladas diretamente ao volume de vendas que você tem. Então, quanto mais você vender, mais você vai ter aí despesa variável acontecendo, tá? No faturamento aqui eu vou colocar um N/AD não aplicável, e nós já temos aqui uma classificação inicial quanto aos desembolsos. Aqui nós vamos ter os valores, certo? E nós temos aqui essa microapuração que nós fizemos com a definição de margem de contribuição e a definição de lucro aqui embaixo, certo? Mas vamos fazer algumas alterações nessa conta. Primeiramente, eu vou colocar esses itens aqui para o lado, para a gente fazer essa comparação de maneira um pouco mais interessante, certo? Entenda a margem de contribuição como sendo o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. No nosso caso aqui, você está vendo que o faturamento, que é o total dos preços de venda somados, né, uma totalização disso, menos os custos das mercadorias, os impostos e as taxas de cartão. Tá? Para esse cenário que nós temos aqui em tela, a empresa ela está lucrativa. A gente pode dizer que ela tem um lucro aqui de R$ 4.332,50. Ela é uma empresa do Simples Nacional, ela está pagando um imposto já de renda, né, ali no ato mesmo do faturamento, então não teria necessidade de uma apuração de lucro para você ter ali depois o recolhimento de CSLL e IRPJ. Tá? Então, nesse caso, esse valor aqui já estaria sendo o lucro da própria instituição. Mas vamos fazer um raciocínio aqui bem interessante. Tá? R$ 4.332 é o que o empreendedor está recebendo, porque ele está trabalhando sozinho para fazer tudo isso. Tá? Então, essa pessoa, que deve ter trabalhado bastante ao longo do mês para fazer esses R$ 15.000, está recebendo o líquido no fim do mês, R$ 4.332,50, para correr todo o risco do mundo, certo? Se ele tivesse um emprego CLT, quanto ele precisaria ganhar para receber isso aqui líquido? Eu digo líquido não somente de salário, mas no conjunto da obra. Vamos começar a pensar o quanto ele teria de ganhar, então, com um conjunto de benefícios e salário numa contratação CLT para ter esse valor aqui, certo? Digamos que ele tenha um plano de saúde na empresa em que ele trabalharia, que teria um custo de mais ou menos R$ 400. Que ele teria também um vale alimentação de mais ou menos uns R$ 600, tá? E que além disso ele vai ter aí, como a gente já sabe, né, FGTS, 13º salário, férias, terço de férias, entre outras coisas, né? Isso que tudo vai se refletir em cima de um salário X que ele vai obter. Então vamos dizer que ele tem um salário aqui, já bruto, né? Na verdade um salário bruto, vamos lá. Tivesse um salário bruto aqui de aproximadamente uns R$ 3.500, certo? R$ 3.500. Em cima desses R$ 3.500 ele teria aqui 8% de FGTS,
Ele teria também 8,33% proporcional aí, né, do 1/12 de 13º salário. Esse mesmo valor se repetiria para as férias, e esse mesmo valor também se repetiria para as férias, o terço de férias, né, só que dividido por 1/3, ok? Vamos lá. Se nós colocarmos isso daqui no contexto de reais, já passou bastante, né, dos 4.000 ali em cima, se nós somarmos aqui. Só que ainda tem um erro aqui que vocês já vão ver e vai ficar mais interessante, tá certo? Vamos lá. Deu R$ 5.460,28. Então, a pessoa que ganha um salário de R$ 3.500, ela, na verdade, tem esses outros valores que ela recebe em algum momento ao longo do seu contrato de trabalho, né? Que é férias, 13º, FGTS, etc. Ela tem também o vale alimentação e plano de saúde, certo? Esse valor aqui é superior aos R$ 4.332,50. Tá? Que você pode ver claramente que era o lucro aí dessa operação bem simples que a gente mostrou. Mas esse cenário ainda pode ficar mais interessante, a gente vai já conversar sobre isso, certo? Agora, você deve estar imaginando, né? Mas, Wellington, não faz sentido ele estar considerando R$ 3.500 de salário, né? Porque aqui ele tem imposto de renda, ele vai ter o INSS que vai ser descontado, então beleza, vamos considerar que aqui ele receba, ao invés de R$ 3.500, R$ 2.750 de salário líquido. Eu nem fiz a conta, tá? Aqui. É apenas para a gente fazer realmente uma apuração bem simples para ilustrar esse raciocínio que às vezes fica um pouco perdido para algumas pessoas. Tá? O pessoal não olha dessa forma. Isso acaba atrapalhando aí muito a vida das pessoas, né? Não fazer esse tipo de conta. E aqui, agora, ao invés de considerar o salário bruto, eu não vou mais estar somando ele, vou somar aqui o salário líquido, certo? Nessa nossa soma, vou adicionar aqui o salário líquido. E vocês vão ver que mesmo com o salário líquido aqui de 2.750, ele ainda vai ter um valor que é 4.710,28, que é superior ao lucro que ele teria ali de R$ 4.332,50 nessa operação da empresa X. Tá? Então, para esse profissional aqui em questão, faria mais sentido ele ter um emprego CLT do que ele estar trabalhando e ganhando R$ 15.000 por mês em termos de faturamento. Tá? Aí você pode pensar, mas Wellington, tem todos aqueles fatores associados à liberdade que o empreendedorismo te dá, né? Uma série de outros fatores. E eu não falo contra o empreendedorismo aqui, pessoal. Na verdade, eu sou favorável ao empreendedorismo. É algo muito bom. A questão é você fazer isso de maneira consciente, tá? Porque nem todo mundo te mostra essa realidade. Muitas vezes, você vai estar ganhando muito mais no seu emprego CLT do que você vai estar ganhando empreendendo. Se a pessoa olhar no contra-cheque dela no fim do mês e ver lá R$ 2.750 e fizer a conta e pensar, poxa, mas eu ganho hoje 2.750 e eu poderia estar ganhando 15.000 por mês. Ou talvez ela está olhando aqui para os 15.000 que ela fatura hoje no mês e compara com os 2.750 que ela ganhava antes e fica pensando que hoje ela está ganhando muito mais. Mas isso não é real, tá? Esse não é o fato. Porque no final das contas, ela ainda vai ter aquela despesa com alimentação, ela ainda vai ter suas despesas de casa, que anteriormente eram sustentadas também com o salário e o conjunto dos benefícios, tá? Além do que, por exemplo, o plano de saúde, ela pode optar por não ter mais. Ela vai ter um serviço do SUS, mas a qualidade de vida dela está reduzindo. Que é muito diferente você comparar a qualidade do serviço do SUS com de um plano de saúde, ok? Uma outra coisa também muito importante é que para fazer esses R$ 15.000 no mês, essa pessoa possivelmente deve trabalhar aí 6 a 7 dias por semana, full time e muito mais do que 8 horas por dia, tá? O empreendedor, mais uma vez, ele vai dormir pensando na empresa, ele acorda pensando na empresa. No domingo ele está preocupado com a empresa e essa é a realidade. É diferente de uma pessoa que pode, por exemplo, tirar uma férias a cada 12 meses. A vida do empreendedor ela é muito, muito mais exaustiva do que a vida de um empregado CLT, certo? Agora vamos começar a organizar um pouco mais esses dados aqui nessa nossa planilha de Excel, tá? Vamos lá. Primeiramente eu vou colocar essas informações aqui para a minha direita e eu vou chamar isso aqui, vamos lá, de cenário CLT. Aqui são as variáveis, os valores e o resultado. Começar a organizar um pouquinho a informação, vai ficar mais fácil ainda de nós visualizarmos aqui esses dados, tá? Vocês vão vendo, pessoal, que conforme a gente vai formatando o Excel, a facilidade em compreender os números
vai ficando mais e mais aparente, tá? É muito importante quando você está fazendo suas planilhas, já ir formatando para você conseguir ter uma visualização mais clara dos elementos que você está tratando, tá bom? Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Vim aqui em exibir e retirar as linhas de grade, tá? Facilita para mim, para a minha visualização. Aqui eu vou chamar de cenário PJ. Tá? Vou mesclar aqui essas células, vou chamar de cenário PJ. Inclusive, vou fazer apenas só 3 colunas mesmo, né? Aqui é fazendo ao vivo, né? Quase ao vivo. Vamos lá. Mesmo contexto, aqui a mesma formatação. Um modelo que eu particularmente gosto de usar. Agora o cenário está começando a ficar um pouco mais claro, né? Aqui embaixo eu vou colocar a margem de contribuição e o lucro. Certo? Vamos lá. Só ajustar essa formatação. Além disso, eu vou colocar aqui uma barra para separar, uma borda para separar aqui os itens totalizadores dos itens ali, que são as nossas variáveis de análise. Ok? Eu vou colocar também uma cor aqui diferente para separar um do outro, né? Eu vou chamar o lucro aqui com uma cor um pouco mais forte para destacar ele frente à margem de contribuição. Ok? Então aqui em cima eu tenho a margem de contribuição, embaixo eu tenho o lucro da operação. Tá? E aqui eu tenho um resultado CLT, né? Se a pessoa trabalhasse com a carteira assinada, ela receberia nesse cenário aqui R$ 4.710, tendo um salário bruto de R$ 3.500 e de benefício, plano de saúde para alimentação e somente isso. Não estou colocando mais nenhum outro benefício. Tá? Eu deveria colocar aqui também, e vale a pena até colocar, né, um vale transporte ou algo do gênero, porque a pessoa possivelmente vai ter que se deslocar para o trabalho PJ dela, como ela teria que se deslocar para o nosso trabalho CLT. Tá? Então eu vou colocar aqui mais um valor, que eu vou chamar de auxílio transporte. E vou colocar aqui um valor de R$ 140, aproximadamente. É para ver que o valor melhorou mais um pouquinho, né? E aqui nós vamos ter o que, né, pessoal? Vamos lá. Aqui nós vamos adicionar alguns custos que nós precisamos considerar, tá? Primeiramente, nós vamos ter aqui um custo de logística, certo? Que eu vou chamar aqui de transporte para ficar mais simples de entender. Transporte, certo? Esse daqui vai ser um custo que eu vou tratar ele como fixo, certo? Que eu poderia chamar de combustível, algo assim. Eu vou tratar como fixo porque eu considero que ele vai trabalhar todos os dias, independentemente de ele estar vendendo ou não. E ele vai ter essa despesa mensal, tá? Vamos colocar aqui um valor de R$ 300. E por que é superior a esse valor aqui? Porque o auxílio transporte você paga uma parte e a empresa paga uma parte, né? Então você acaba tendo um ganho líquido disso. Já quando você está sozinho, não tem isso não, é tudo do teu bolso, tá? Então a situação já muda mais um pouco aqui para esse nosso camarada, tá? Além do transporte, o que mais pode ter de custo sendo somado a essa instituição? Nós podemos ter custos com o pessoal, sendo algo bem claro que pode acontecer a qualquer momento aqui, porque em algum instante ele vai precisar parar, tá? Você imagina o seguinte, o profissional PJ, se ele não puder trabalhar, não tem quem vá ajudar ele, tá? Então, tipo, não tem o que ele fazer, por exemplo, se ele adoecer, ele não vai ter direito a uma série de benefícios, a não ser que ele pague o INSS do próprio bolso, né? E o que teria que acontecer aqui, certo? Então, de cara, um outro imposto que eu teria que ter colocado aqui, né? Que a gente teria que colocar aqui, seria justamente esse imposto de INSS, caso ele retire um Prolabore. Tudo bem? Aqui a gente não está considerando ele retirando o Prolabore, até o presente momento. Então, vamos considerar que ele está se remunerando, tá? E para estar se remunerando, ele está tirando tudo da empresa, como parte como dividendo, uma parte pequena como Prolabore, e desse Prolabore ele tem que pagar pelo menos o INSS de um salário mínimo para conseguir ter direito à aposentadoria no futuro, tá? E ele vai pagar 11% em cima do salário mínimo. Vamos colocar aqui que ele tenha esse valor em cima do salário mínimo de, vou pensar aqui, R$ 1.300. R$ 1.350. Vamos dizer que ele tire 11% desse valor,
que vai ser o INSS mensal que ele vai ter que pagar para ter direito tanto à previdência para um dia se aposentar, né, que vai ser a contribuição dele, como caso ele precise se ausentar por uma questão de acidente de trabalho, né, um afastamento ocasionado por uma doença, ele tem alguma espécie de cobertura. Caso contrário, ele não teria absolutamente nada, tá? E esse valor de INSS aqui dele também vai ser fixo, tá? E você vai ver que essa distância só vai aumentando, porque aqui ele estava 4.850 e aqui está 3.884. A diferença aqui já está superior a R$ 1.000. Tudo bem? Já está superior. Só que ainda está dando lucro, tá? Esse cenário aqui não está totalmente ruim, porque essa empresa ainda está lucrativa. Só que aqui tem algumas coisas que podem piorar muito a situação do nosso camarada. Primeiramente, ele não atualizar esse preço de venda, esse faturamento, tá? Ele tem hoje aqui um custo de R$ 7.000 e de repente esse custo pode subir para R$ 8.000. Tem uma elevação, às vezes de centavos, num produto muito barato, que se vende bastante, ou de alguns poucos reais, um produto um pouquinho mais caro ali, e ele não consegue repassar esse preço para o cliente, ou porque o cliente não tem interesse em comprar quando fica mais caro, ou porque ele realmente não deu atenção a esse fato, ficou preocupado até de perder venda e, consequentemente, não fez esse repasse de preço. Só com esse reajuste do custo de aquisição dos produtos, automaticamente ele já perdeu mais R$ 1.000 aqui embaixo, tá? É uma pancada muito forte, como dá para você perceber aqui, certo? Só que aí vem outra situação também, que seria um dos custos mais representativos para o negócio, que seria pessoal, tá? Se ele colocar uma pessoa aqui trabalhando com ele, colocar aqui pessoal, esse valor também vai ser fixo, que ele vai pagar o salário independentemente de vender ou não. Ele vai ter aqui um custo de aproximadamente uns R$ 2.800 por mês, se ele pagar um salário mínimo com quase nenhum benefício, tá? Esse é mais ou menos o cenário que nós temos com o custo CLT real. Como você pode ver aqui do lado, todo profissional CLT ele vai ter custo de auxílio transporte, de FGTS, de 13º, de férias, de terço de férias. E aí pode ter outros fatores também como FAT, né, o RAT, né? Pode ter aí custos como o próprio plano de saúde, alimentação, se você desejar pagar para a pessoa ou não, tá? Alguns aí são obrigatórios, outros não são obrigatórios. Os benefícios não são obrigatórios, as obrigações sociais são sim obrigatórias, tá? Então esse custo de um profissional de salário mínimo, quando você começa a multiplicar ele, essa conta vai ficando bem pesada, tá? Bem pesada mesmo. Vamos dizer que ao invés de 2.800, esse custo aqui seja de R$ 2.300. Um custo muito enxuto mesmo de pessoal. Ele ficou com R$ 584 no fim do mês. Ainda está dando lucro para ele, tá? Ainda está dando algum lucro. Só que de repente a taxa de cartão começa a crescer porque ou as pessoas começaram a comprar mais usando cartão, ou de repente essa taxa não é mais de 2,5%. Ela passou para 3%. E aí o imposto sobre faturamento, que ele estava ali tranquilo, que estava pagando 6%, de repente esse imposto ele passa para 7% na média ali do Simples. E olha a situação, agora está sobrando R$ 400 no fim do mês. Aqui, pessoal, ele não está tendo prejuízo da empresa ainda. A empresa não está tendo prejuízo. Só que basicamente ele trabalhou o mês inteiro e o que sobrou para ele no fim do mês foi R$ 396,50. R$ 396,50. Ele consegue pagar o que com R$ 396,50? Ele consegue nem comprar comida para casa, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aliviar aqui a situação do nosso colega e tirar essa pessoa. Tirando essa pessoa, ele fica ainda com R$ 2.700, que era basicamente o que ele tinha de salário líquido antes. Só que ele não tem essa penca de benefícios que tinha como trabalhador CLT, tá? Se essa pessoa tiver contratada aqui ganhando R$ 2.300, o que acontece muito, né? Às vezes a pessoa é MEI e está ali naquela faixa de faturamento bem pequeno, né? Em torno de 7.500, se não me falha a memória, no limite, né? 7.500 mensal, e já tem um funcionário. Já tem um funcionário ali. Com uma série de custos desses aqui também associados, tá? E olha só a situação. A chance de dar ruim é muito grande. Tá? De você estar tendo um prejuízo, a chance é realmente muito grande. E aí, né, para finalizar de vez, você vai ter aqui um reajuste da taxa de energia, que vai chegar aí tranquilamente de um tempo para o outro em R$ 650. A sua telefonia vai subir e vai bater 140 por mês, tá? O teu contador vai querer também um reajuste, vai chegar em 350. Você vai fazer algum investimento de marketing, que aqui não está tendo nenhuma despesa de marketing, somente aqui o custo de hospedagem. E você gasta aqui uns R$ 300 de marketing por mês, e agora o teu resultado que antes estava positivo,
agora ficou negativo em R$ 93,50. E é por isso que você não consegue ter lucro na sua empresa, lucro de verdade. Você vai ficar olhando para cá, para a margem de contribuição, e dizendo, poxa, eu estou ganhando R$ 5.725 por mês de lucro. E se perguntando, por que não tem dinheiro no fim no fim do mês na minha conta? Por que eu não estou ganhando dinheiro no final das contas? Porque aqui ainda tem um detalhe que é extremamente danoso, que muitos empreendedores não entendem. Aqui eu estou só considerando as atividades em um regime financeiro de competência, ou seja, de acordo com a data em que o evento ocorre. Só que o mundo real ele vai além disso. As operações elas vão acontecer em regime de caixa de um ponto de vista financeiro. O que é que eu quero dizer com isso, né? Bom, essa compra de mercadoria que tu fez, ela é parcelada muitas vezes, tá? Quando você é pequeno, a triste realidade é que você não consegue grandes parcelamentos. No máximo aí, suando bastante, você vai conseguir 30 dias. Sendo muito realista, tá? O normal vai ser 15, 20 e é sofrendo muito mesmo para conseguir esse tipo de preço, tá? Esse tipo de condição de pagamento. Só que as tuas vendas no cartão de crédito, aquelas lá, né, que a gente viu aqui, que tem aí em torno de metade das vendas sendo realizadas com cartão de crédito, você vai receber elas, com você pagando aí a taxa de 3%, né? Você vai receber elas com 30 dias, tá? Se você vender parcelado, esse prazo vai ser maior ainda. E se você quiser antecipar essas vendas, você vai ter uma taxa de antecipação de cartão de crédito, que vai consumir mais ainda a tua margem, que já é apertada. Tudo bem? Tudo isso é fator que reduz demais as tuas margens, reduz teu custo e que muitas vezes você não consegue enxergar. Então, o que acontece? O empreendedor muitas vezes ele está olhando para cá e ele basicamente está fazendo a conta de faturamento menos custo de mercadoria. Ele sequer tira os impostos. Alguns, já com um nível um pouco maior de entendimento, tiram até os impostos. Às vezes tira até a taxa de cartão e esquece todo o restante. Tá? Aí ele fica pensando, poxa, mas eu estou ganhando bem, eu tenho uma margem boa. Eu estou ganhando R$ 5.725 por mês. Por que é que eu não estou conseguindo fechar a conta no fim do mês? Tudo bem? Mesmo que aqui não tivesse essa pessoa trabalhando na empresa, se a gente retirar esse único funcionário que tem aqui e disser que o profissional consegue fazer tudo sozinho. Isso daqui, pessoal, eu estou sendo extremamente benevolente com esse cenário, porque a pessoa faturar 15 mil por mês vendendo mercadorias, né? Ele vai ter que ter uma reposição de material, vai ter que ter uma organização, vai ter que fazer compra, alguma espécie de divulgação, vai ter despesas diversas que não coloquei aqui, itens pequenininhos que podem acontecer, e além disso vai ter um esforço muito grande para conseguir fazer esse negócio funcionar. Abrindo cedo, fechando tarde, né, um comércio, isso é normal acontecer, sozinho para atender cliente, para repor material, para passar troco, para ficar no caixa, para atender telefone, para lidar com o banco, com o fornecedor e assim por diante. Então, sendo bem realista, é muito difícil fazer tudo isso sozinho. Não é impossível, mas é bem difícil, tá? E 15 mil reais é um faturamento razoável para um negócio bem pequeno, tá? Que ele está tendo mensalmente esse movimento de 15 mil, daria no ano um faturamento de 180 mil reais. Seria já um negócio, uma microempresa, né? Que teria aí um processo de crescimento. Com detalhe, se ele começar a faturar muito mais, por exemplo, se esse faturamento dele ao invés de 15 mil, né? Esse faturamento aqui fosse de 30 mil reais, e vamos colocar aqui que o custo dele com mercadorias seja de aproximadamente 55%, ele estaria aí ganhando um valor de 7.431,50 se ele não tivesse nenhum funcionário. Se eu colocar aqui o custo do funcionário, que eu sei que vocês devem estar se perguntando aí, né? Ah, mas se ele aumentar bastante o faturamento, melhora? Claro que melhora. Só que você vai ter que ter consciência, né? Que existem fatores associados ao aumento da operação. Se você coloca mais faturamento dentro da empresa, não é somente o custo de mercadoria, o custo de imposto de cartão de crédito que sobe, tá? Você vai ter pelo menos aqui o custo de pessoal subindo, porque sozinho a pessoa não vai dar conta. 30 mil dificilmente ele vai conseguir vender sozinho, e dá uns 360 mil por ano. No final das contas, se ele fizer isso, né, e tiver aqui um profissional custando aí em torno de R$ 2.300 por mês para ele vai ter um lucro de 5.131. Se ele estivesse como um profissional CLT, ele estaria ganhando R$ 4.850,28. Tá? Tem uma diferença aqui entre um e outro, se a gente comparar os dois, ó, entre o lucro e o salário líquido, de R$ 281,22, que ele ganharia a menos como CLT, mas ganharia a mais aqui como empreendedor, né, tendo esse lucro dele de 5.131, o que de fato, né, seria já um cenário que ele tem um ganho, mas é um ganho muito pequeno, que tendo em vista o risco, não faz tanto sentido assim, tá?
Ele pode ter material que vai se perder, que vai se vencer. Ele pode ter fraudes, avarias, assaltos e uma série de outras coisas que podem acontecer com ele. Esses riscos muitas vezes não são ponderados. Quando você bota na ponta do lápis, muitas vezes essa conta não fecha. E até para facilitar, né, um comparativo aqui um tanto quanto mais realista, vamos dizer que ele demorou um ano para conseguir sair de um faturamento de 0 a 15 mil e depois mais um ano para sair de 15 mil para 30 mil. Se ele estivesse trabalhando, esse salário dele de 3.500 já teria sido reajustado. Se ele tivesse chegado aqui, por exemplo, a R$ 4.200 ou R$ 4.300 aqui, e esse lucro líquido dele aqui, salário líquido, né? Ao invés de 2.750, a gente vou considerar aqui que for aproximadamente uns 78%, né? Uns 80%, vamos colocar 78% do salário bruto, vai ser o líquido dele aqui. Ele estaria ganhando R$ 5.673, então ainda assim, ó, ficaria superior ao lucro dele enquanto empreendedor, tudo bem? E mais uma vez, pessoal, isso aqui não é para deixar você aí desinteressado em empreender, tá? Imagina o seguinte, se isso aqui fosse uma renda adicional que ele estivesse fazendo, se ele conseguisse continuar trabalhando, tá? E conseguisse colocar uma pessoa para cuidar desse negócio para ele aqui, pagando R$ 2.300 por mês, e ele tivesse aqui esse custo, né, de pessoal, né, com todos esses outros custos, fechando em R$ 5.131,50. Seria interessante? Seria. É uma renda extra de mais R$ 5.000, tá? É fácil de fazer? Não, é muito difícil chegar no patamar desse. Não é impossível, tá? Agora imagine o seguinte, se ele estivesse trabalhando com serviços, fazendo algum tipo de serviço fora do horário de trabalho dele, no fim de semana, à noite, etc. Ele poderia estar aumentando a renda dele aqui sem ter toda essa dor de cabeça para gerenciar. Tudo bem? Eu vejo muitas vezes as pessoas usarem as economias da vida que tiveram, que conseguiram economizar, às vezes ao longo de 10, 15, 20 anos, para abrir um comércio, abrir um negócio, uma indústria, seja lá qual for, ou mesmo uma empresa de serviços, mas com um custo fixo muito pesado, elas não conseguem entender isso e acabam quebrando e perdendo tudo, literalmente tudo que construíram, muitas vezes ficando até endividadas e sem perspectiva de voltar para o mercado de trabalho fácil. É um negócio muito complicado mesmo, destrói a vida das pessoas. Então, qual o segredo para você não falir? Qual é o maior erro dos empreendedores? Desconsiderarem os custos fixos. Desconsiderarem, inclusive, parte dos custos variáveis. O principal erro do empreendedor é não entender a diferença entre margem de contribuição e lucro líquido. Para mim, esse é o principal erro que ele comete, tá? Além disso, vai ter uma série de outros erros que vão atrapalhar a vida dele. Investimentos mal feitos, às vezes a localização errada, a compra do equipamento errado, perdas diversas que ele não consegue entender, falha em negociação de contratos, negociação de prazos, não entender a diferença de fluxo de caixa e de orçamento, não entender a diferença dos dois e sequer ter um dos dois. Ou seja, tem uma série de erros que a pessoa pode cometer. Mas o mais básico é essa conta de pão que eu fiz aqui com vocês, tá? Uma conta que não tem nenhum mistério gigante. É basicamente as 4 operações de matemática e entender um pouquinho de negócio. Por isso, antes de empreender, você precisa compreender isso. Ou você vai falhar miseravelmente. Essa é a realidade, né? Não é querendo ser cruel, não é desejando mal para ninguém, mas a gente cansa de ver algumas situações com o tempo, né? E as pessoas às vezes não conseguem entender, por mais que você explique 1.000.000 de vezes o que está acontecendo com a empresa delas, elas não conseguem aceitar, tá? Mesmo você mostrando os números. Então é extremamente importante olhar para isso com calma, não olhar para o negócio com paixão. Muitas vezes o empreendedor é uma pessoa apaixonada pelo negócio e por isso ele sequer dá atenção aos números. Ele não está se importando com isso, porque ele ama aquilo que ele está fazendo. E a gente entende, é bom fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta. Mas o preço pode ser muito caro se você não conseguir fazer essa conta primeiro. Ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é um tom um pouco pesado, né? Um conteúdo aqui que não é exatamente dos mais simples, mas ajuda para quem está ali começando a vida, né? E se você se pergunta, né, se é só isso que tem que saber e que empreender então acaba sendo fácil para as empresas grandes, eu vou te dizer uma coisa, fica extremamente mais complicado quando você cresce e sai do simples, tá? Em termos de burocracias, a situação muda por completo. São outros impostos, situação completamente diferente, tá? Dependendo do tipo de imposto que você vai lidar, você vai ter débitos e créditos tributários aí, imposto a compensar de uma forma bem mais complexa. No lucro real, né, você vai ter ainda a apuração do resultado depois para pagar RPJ e CCL de forma separada.
você vai ter uma série de obrigações acessórias que você vai ter que cumprir, que é completamente diferente de uma empresa do Simples. Só para começo de conversa, o INSS patronal, ao invés de ser o CPP que está ali incluso, né, uma pequena taxa já dentro da alíquota do Simples, vai ser um valor de 20% em cima da tua folha dos salários brutos. Tá? Então, muda tudo. Muda tudo, então fica muito mais complexo mesmo conforme a tua empresa cresce. Empreender não é um negócio fácil, mas é muito interessante, é muito legal, é desafiador, vale a pena, com toda certeza, mas feito de forma certa e consciente. Não coloca os pés pelas mãos, senão você vai perder dinheiro. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.